Olá, amigos do videoblog Fronteiras da Ciência. Estamos aqui hoje com o nosso primeiro videoblog do ano de 2012 e selecionei para falar sobre hoje as 3 civilizações pré-colombianas, as famosas e secretas sociedades como os maias, os astecas e a civilização inca, mais próximo daqui do Brasil, que também tiveram participantes aqui no Brasil. Quem não leu o livro eram os deuses dos astronautas, do Erich von Däniken, que sabe muito bem, né? Quem leu pelo menos sabe que ele levanta uma teoria de que nós terrenos nós terráqueos poderíamos ter sido vindos de outro planeta, não oriundos daqui do próprio planeta, mas somos seres, né? Deixados aqui de outro planeta. Essa é uma teoria antiga e tal. Bom, alguma das sociedades até pode ser, porque existem tantos segredos e tantos mistérios que envolvem tanto os astecas quanto os maias, como os incas. A dos maias está mais em voga ultimamente, até por causa da previsão do calendário que se termina no dia 21 de dezembro desse ano. Não quero entrar nessa polêmica porque já está bastante batido. Nós vamos verificar se isso ocorre ou não exatamente nesse ano aqui em 2012. Mas os incas que estão mais próximos também. A gente não sabe como foi construída aquela cidade naquela altitude enorme do Peru, como eles cortavam as pedras, porque as pedras elas eram extremamente bem cortadas, não tinha nenhuma ferramenta de corte, na época não existia nada disso, então até hoje não se sabe como eles conseguiam fazer tão perfeita e tão lisas as pedras, a ponto de que não há necessidade nem de argamassa, de colocação entre uma pedra e outra, para a construção das casas, enfim, da cidade em si. Então é um grande mistério a sociedade inca. Então eu escolhi hoje para falar sobre a sociedade inca e você vai ver num vídeo produzido pela National Geographic, voltada para o país Portugal. Então você vai ver um pequeno vídeo falando sobre os segredos e os mistérios dessa civilização fantástica que foram os incas e que desapareceram como que misteriosamente, né? Claro que existe a teoria de que foram os espanhóis que expulsaram eles e tal, mas tem muita coisa esquisita nessa história, assim como foi também o sumiço dos astecas e dos maias. Enfim, essas 3 sociedades tinham um conhecimento muito superior à época, não se sabe de onde vem esse conhecimento. O conhecimento astronômico deles, sobre astronomia, sobre o céu, é uma coisa impressionante para quem não tinha grandes observatórios astronômicos como a gente tem na atualidade. Então tudo isso é um grande mistério. E esse mistério a gente vai desvendando cada vez mais, estamos chegando mais próximo disso, porque talvez a nossa tecnologia nos permita a nos aproximar desta realidade. Vamos ver então agora o documentário voltado para o país Portugal, então você vai ver com sotaque português, mas é muito interessante. Assiste aí e tire suas conclusões. Em outra oportunidade, volto aqui para falar um pouquinho mais sobre os astecas e também sobre os maias. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade. No alto dos Andes peruanos, há uma cidade antiga chamada Machu Picchu. É uma ruína que desafia a explicação. Quem era o misterioso povo que a construiu? E por que a construiu aqui? Sem muralha de defesa, não parece uma fortaleza. Em vez disso, há fontes e pequenos lagos, templos e estranhos altares feitos de granito. Mas pouco mais há para explicar como é que um povo que não tinha ferramentas de ferro, nem a roda, conseguiu criar esta obra-prima. E porquê? Agora, uma nova investigação está a resolver estes mistérios nos corpos e ossos do povo que em tempos aqui viveu. To me, this is the type of injury more indicative of a weapon, possibly of warfare. Existem pistas muito abaixo da cidade, debaixo dela. E nas histórias das múmias de reis. Irão todas estas revelações finalmente enterrar os fantasmas de Machu Picchu?
Erguido a 2.450 metros, num estreito cume, nos elevados Andes, Machu Picchu é uma maravilha antiga, remota e misteriosa. Espalhadas pelo topo deste cume estão mais de 200 estruturas, cada uma construída com pedras elegantemente cortadas. Algumas parecem casas, outras templos. Cercam meio hectare de verde. E todas são alimentadas por canais abertos de água e fontes. É uma cidade perdida, cujas entradas e passagens deixam entrever os fantasmas do seu passado. É um lugar que é, ao mesmo tempo, lindo e desconcertante. Não existem pistas escritas na cidade. Não existem gravuras que sugiram uma finalidade. No seu ponto mais elevado, o mistério apenas se intensifica. Lá encontramos um lindo pilar esculpido, um enigma gracioso para coroar o local. A esta altitude elevada, as vistas deixam-nos deslumbrados, mas também curiosos. Como trouxeram os construtores toda esta pedra para aqui? E depois cortaram-na tão finamente que nem precisaram de argamassa para que as suas paredes ficassem no lugar. Quem construiu Machu Picchu? E por que o construíram neste sítio impossível? E ainda mais intrigante, por que o abandonaram? Por toda a cidade, as pedras pareciam estar prestes a serem colocadas quando os trabalhos pararam. Agora, como nunca antes, estão a emergir pistas. Algumas no próprio local, com novas escavações. Outras nos níveis inferiores de Machu Picchu, que as equipas estão a explorar pela primeira vez. Há muito que os mistérios perseguem Fernando Astete, diretor do Parque Arqueológico de Machu Picchu. No solo de los peruanos, es patrimonio de la humanidad. Decifrar esse legado é o desafio de Astete, bem como chegar ao trabalho. Ele é das pessoas deste planeta com um dos caminhos mais difíceis para chegar ao trabalho. Este caminho foi construído por pessoas de andar seguro e com pouco medo das alturas, os Incas. Eles subiram ao poder em meados do século XV, em boa medida porque construíam estradas muito boas. Grande parte da sua rede de 16 mil quilómetros ainda é visível atualmente. Os Incas deixaram outras provas de que eram excelentes engenheiros e construtores. Os seus tocalcos, canais e cidades de pedra rivalizam com os da Roma antiga. Mas ao contrário dos antigos romanos, eles fizeram tudo isto sem a roda, sem ferro e sem uma linguagem escrita. Os Incas tinham um sistema de cálculo que recorria ao uso de cordões, com nós, chamado quipo, mas não deixaram qualquer registro das suas vidas ou da sua história. Por isso, muito do que sabemos vem dos espanhóis, que os conquistaram no século XVI. Estes relatos carregam a parcialidade dos conquistadores. Guamán Poma, um artista inca, tem uma perspectiva diferente. Poma nasceu pouco depois de os espanhóis terem chegado ao Peru. Por isso foi um observador que ligou ambos os mundos. Ele fez centenas de desenhos simples sobre as técnicas agrícolas, a realeza e a história inca da conquista. A partir destas duas fontes,
Sabemos que os Incas eram guerreiros ferozes, que subjugaram muitos povos diferentes, ligando-os a um dos maiores impérios do mundo, que se estendia por cerca de 3.800 quilómetros. Eles alimentavam o povo, transformando encostas íngremes em terras de cultivo, com a construção de socalcos. Crê-se que no tempo dos Incas havia mais terra cultivada do que hoje em dia no Peru moderno. Mas o pormenor mais surpreendente sobre os Incas é o facto de terem governado durante apenas 100 anos. Depois, o seu império foi dizimado. Primeiro pela doença, depois pela guerra civil e, finalmente, pelos conquistadores espanhóis. A partir dos espanhóis, sabemos que o último imperador Inca se retirou para as montanhas, para uma cidade chamada Vilcabamba. Os Incas ficaram em Vilcabamba durante 35 anos, até que, em 1572, os espanhóis acabaram por destruir a cidade. Estranhamente, não deixaram registros escritos sobre a sua localização.